Bem-vindos a mais um programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje estou recebendo minha cozinha, Sérgio Medeiros, que já veio com a receita já na camiseta, né, Sérgio? É isso aí, tá aqui a receita da famosa carne de onça de Curitiba. E nós vamos falar um pouquinho do Sérgio. O Sérgio é um amigo pessoal, a gente é amigo há mais de 15 anos. Não foi fácil trazer essa pessoa aqui, porque ele tem muitos compromissos. O cachê é alto. O cachê é alto. O Sérgio tem muitos compromissos, graças à atividade dele, que contribui muito para a culinária curitibana. E o Sérgio começa a sua história com a gastronomia provando temperos na horta da sua avó, né, Sérgio? Sua avó ou sua mãe? Minha avó. Da sua avó. Como ela chamava, Sérgio? Dona Procópia. A Dona Procópia. Conta aí um pouquinho dessa história, Sérgio. Bom, Marcelo, primeiro eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui contigo, dizer que é uma honra e que, cara, é uma amizade que a gente tem aí faz tempo e Verdade, sempre foi muito bem regada, a gente sempre se deu super bem e é um prazer e uma alegria estar aí contigo, irmão. Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Claro. Então, rapaz, a Dona Procópia morava ali no Bom Retiro e ela tinha uma horta com tudo lá, salsinha, cebolinha, radite, alface. Tinha frutas também. Como eram as hortas de antigamente, né? Galinha, tinha galinha. E aí eu aproveitava-se o esterco da galinha para adubar, né? Fazia aquele ciclo, né? E eu devia ter uns 6 anos, eu ia lá e pegava e provava o radite, provava a alface, fazia sanduíche com as folhas e provava. Até o dia que eu peguei uma pimenta malagueta e mordi. E me dei mal, né? Aí eu saí correndo lá pra minha mãe e falei, eu comi uma espingardinha, né? Porque parece uma espingardinha aquilo. Mas eu sempre tive curiosidade por sabores, né? Eu experimentava dessa idade já. Que legal. A ameixa verde, a ameixa madura, sentia a diferença. Não é tão comum, porque as crianças de hoje em dia têm muita dificuldade em provar elementos novos, né, Sérgio? Exato. E daí também a minha avó fazia cerveja, que me lembra, cada vez que eu tomo um guarinipa, eu lembro da cerveja da Dona Procópia, né? Olha e aquela cerveja que é direto pra garrafa. Não era pasteurizada? Não, e aquilo fazia uma pressão danada, né? Então entrava lá para roubar a cerveja da minha avó e de vez em quando estourava um negócio daquilo, eu saía voando, né? Explodia a garrafa. Explodia a garrafa porque fermentava dentro da garrafa. Que bacana. E aí... Agora em casa não, em casa minha mãe é de origem polonesa, Sim. que eu lembro que ela fazia super bem, faz até hoje, é um pão, aquele pão de batata, aquela broa grande com a batata e tal, mas era uma cozinha trivial do dia a dia, arroz, feijão, franguinho, um bife, né, essas coisas que todo mundo come. Mas já com 14 anos, Marcelo, eu comecei a fazer segundo grau e eu comecei a trabalhar já com essa idade. Aí eu ia à noite, né? Eu passava em casa e fazia um x-salada, porque eu passava lá na lanchonete. Via o cara, eu achava muito legal o cara na chapa, né? Com toda aquela agilidade. E eu botava lá em casa, na frigideira e fazia, botava ovo. Tentava replicar os movimentos. Tentava replicar. Então, depois aí que, ó, minha mãe nunca deixou muito eu mexer na cozinha, porque dizia que eu fazia bagunça, né? Naturalmente. Mas depois que eu casei, já tinha uns 28 anos, aí sim eu começava... Dar uns pitacos na cozinha. Não, eu já comandava a cozinha de casa. Que e legal. Quando eu tinha já uns 35 anos, por aí eu tive um restaurante durante 3 anos. Agora, o meu interesse por gastronomia, desde que eu tinha academia de ginástica lá atrás, eu saía todas as noites para comer fora. Para provar alguma coisa. Abriu um bar tailandês, eu ia lá provar. Abriu um bar não sei das quantas, eu ia lá provar. Então essa coisa eu acho que eu sempre tive também um paladar um pouco aguçado. Então eu sempre queria provar, eu nunca tive medo. Curiosidade. Exato, eu nunca tive medo de experimentar nada, né? Que legal. Então essa aí é a história. Bom, realmente é uma história empolgante, né? Porque não é tão comum realmente uma criança buscar essas experiências, né? E o Sérgio Medeiros foi convidado, intimado a vir aqui cozinhar para nós, porque o Sérgio é curador de um prato tipicamente curitibano, por que não brasileiro, né, Sim. Sérgio? E o Sérgio faz um trabalho incrível com esse prato aqui na nossa região e agora por todo o Paraná. Eu recebi lá no Instagram e agradeço a você que fez essa solicitação. Por que não gravar a carne de onça? Nós moramos aqui no interior do Paraná, já ouvi falar desse prato e nunca tive a oportunidade de provar e gostaria de aprender como é que faz esse prato.
Bom, o Sérgio é uma sumidade nesse prato, ele sabe como faz, sabe a história do prato, ele sabe todas as vertentes do prato, e então por isso foi convidado aqui, e eu tenho certeza que você em casa vai se identificar com a história do prato, porque é realmente uma história muito curiosa, e vai poder fazer em casa, porque é um prato fácil de fazer, né, Sérgio? Facílimo. Fácil, ó, são poucos ingredientes que estão aqui. Meia dúzia, né, no máximo. E a gente vai mais enrolar, né, Sérgio, do que cozinhar, Contar né? a história, né? Vamos contar a história aí pro pessoal. Sérgio, vamos para a história do prato e depois a gente vai preparar. Vamos lá, então. Você sabe, Marcelo, que a carne de onça, os registros dela, eles vão de 1935, de um bar aqui em Curitiba. Isso é uma história que foi achado impresso. Você pesquisou essa história? Sim. Não, na realidade, quem achou esse material impresso foi o Oscar, da Panoteca. Ah, que legal. Que fez a pesquisa da broa de centeio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um dos ingredientes... É um componente do prato. Do prato, exatamente. Então ele achou num bar que chamava Marumbi, que ficava na Travessa Marumbi, provavelmente, quase com certeza, Tobias de Macedo, ali no centro. Sim. A rua mudou de nome depois. E o bar era aberto 24 horas. Veja, um bar aberto 24 horas. Naquele tempo. Naquele tempo, e tá lá no cardápio. Maionese de batata, Wienerwurst, que é a nossa vina, sim, e carne de onça. Carne de onça. Então veja, 35. Porque a minha pesquisa tinha ido até... A primeira pesquisa que eu fiz até os anos 50, onde o pessoal servia, a família Garmater servia num clube alemão e já se falava nisso. Tinha o bar do Onha, que ficava ali no centro, né? Sim. Na Riachuelo. E quando eu fui conversar com o Ligeirinho, o falecido Ligeirinho, do bar do Ligeirinho, ele me contou a história. E eu fui lá para perguntar de outras coisas, dos pratos antigos de Curitiba e tudo mais. Mas o Ligeirinho, quando eu fui perguntar, e a carne de onça? É de 50, por aí? Ele falou, não, já é muito anterior. Eu falei, como assim, cara? Aí o meu olho, né? Como assim? Aí ele falou assim, não, é da época de 30 já. Nossa. Mas como assim, Ligeirinho? Não, tinha um clube que chamava Britânia, que era um clube de futebol, que foi 7 vezes campeão aqui no Paraná. Antes do Coxa foi o time mais campeão, né? Seguidas vezes. E ele é interessante porque ele foi o primeiro, junto com o Bangu, foi o primeiro clube de futebol a aceitar negros. Olha só. Então tem uma história muito legal que vai sair um livro ainda, spoiler. E aí, então, o Schmidt, que era o treinador do time, tinha um bar que chamava Buraco do Tatu, que ficava na Marechal com a 15. Sim, sim. Ali perto tinha uma padaria que tinha uma broa de centeio. E ele levava para lá a broa de centeio e fazia uma baciada de carne, com carne crua, com cebola, cebolinha. E quando o time ganhava, ele jogava um chopp lá na parada e jogava essa carne. Era o prêmio da noite. Exato, que não tinha nome ainda. Provavelmente ela é derivada da Hackpeta, que é aquele prato alemão, que é feito com carne de porco, servida nas festividades alemães, né, principalmente em Munique. E um dia o Duia, que era o goleiro, chegou e falou assim, cara, ô Schmidt, ô alemão, essa carne aí nem onça come. E aí ficou a carne de onça. Por quê? Quando você fala carne de onça, Marcelo, não é a carne do felino. É, do animal. Sim, né? a carne do qual o felino se alimenta. Sim. E aí começou a galera a pedir, me dá carne de onça, que a onça não come, que o Duia falou que não sei o quê. Alguns falavam do bafo, né, Sérgio? Porque é misturado com cebola, né? Também dá um certo bafo, né? Mas a história que ficou registrada, né? Porque, importante a gente falar que eu encaminhei esse material para a Câmara Municipal em 2013. Em 2016 saiu a lei e a carne de onça ela é patrimônio cultural imaterial de Curitiba por lei. Foi o último a sair com lei. Agora você tem que fazer um processo muito maior. E ano passado, nós entramos, ano retrasado, foi montada uma associação, a Associação dos Amigos da Onça. São vários bares, né? São vários bares, tá o Délia do Canabenta, tá a Débora do Burger Bar, tá o pessoal do Quituto, tá o pessoal do Bar do Alemão, tá o pessoal da Fantinato. E nós montamos a associação e o Sebrae nos deu uma consultoria. Sim. Nós entramos lá no INPI com toda a documentação que nós demoramos 1 ano para fazer. Sim. Todo mundo dedicando o seu tempo para que a gente construísse isso juntos. Sem patrocínio? Sem patrocínio. Aliás, não é importante a gente falar.
A consultoria do Sebrae sairia em torno de R$90 mil. Nossa, o Sebrae nos deu 90%. Aí nós fizemos uma festa lá no Bar do Alemão. Sim. E arrecadamos os R$9 mil que faltavam. Então isso aí está tudo pago. Que bacana. Então veja bem, Marcelo, eu sou uma pessoa de poucas posses. Para os meus filhos, não vou deixar muita coisa, mas eu vou deixar uma história e um patrimônio, uma IG para a cidade de Curitiba. Isso, para mim, me deixa muito feliz e emocionado. Com certeza, porque todo esse trabalho, né, que está sendo feito, quem vai ganhar no fundo, lá no futuro, essa história pronta, né, graças ao Sérgio e toda a equipe, todos os associados, é o paranaense, é o brasileiro, né? É você que adora gastronomia, você que adora história de gastronomia. E o nosso programa tem sempre chamado a atenção, né, para as boas histórias dos pratos, e aqui não é diferente. Um prato com muita história. Nós poderíamos gravar uns 2, 3 programas falando desse prato, e realmente esperamos que você aí em casa possa fazer a carne de onça, que não é feita do animal onça, né? Fique tranquilo. Não é feita da onça, mas é feito com muito carinho aí para vocês. Sérgio, vamos falar para o pessoal em casa quais são os ingredientes então da carne de onça. Aqui, só para você saber, tem 1 quilo de patinho. Tá. Por que essa carne, Sérgio? Porque o patinho é uma carne sem gordura, sem nervo, né? E aqui eu já vi que até que você deu mais uma limpada nela. Tirei aqui um nervinho que fica por fora. Isso. Então, ela vai moída, né? Em cima da fatia de broa de centeio. Sim. Tem que ser um pão de centeio tradicional. Depois vai moer a carne, colocar em cima do pão. E aí vamos picar a cebola branca bem picadinha, a cebolinha verde bem picadinha. Sim. Coloca a cebola branca, a cebolinha verde e só por cima nós vamos temperar só com 3 temperos. Que é a pimenta do reino, um pouquinho, só para levantar o sabor. Aqui foi moída na hora. O sal e bastante azeite de oliva. Azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. A mostarda, ela é opcional. Ela é servida depois, se alguém quiser colocar. Mas ela não entra na receita, porque inclusive essa receita, Marcelo, foi a receita que nós registramos lá no INPI. Sem a mostarda, isso eu não sabia. Sem a mostarda. A mostarda ela é opcional. Ela é opcional. Mas vai muito bem. E claro, vai muito bem com chopp, vai muito bem com cerveja. Sim. É um aperitivo muito leve. Para quem acha que fica com gosto forte, não fica carne crua. Ela é muito suave. Sérgio, eu já comi em alguns bares com a mostarda amarela, mas já comi também com a mostarda escura, né? Que é uma tendência um pouquinho mais alemã, né? Isso. Normalmente usa-se a mostarda escura, mas pode ser a amarela também. Tá tudo certo. Que bacana. Bom, pessoal, aqui nós vamos então moer o patinho. Nossa sugestão seria moer a carne 2 vezes. Então pedir para o seu açougueiro lá de confiança que possa moer a carne 2 vezes. Se ele puder tirar aquele nervinho que fica na parte de fora do patinho, seria excelente, tá? Aqui eu tenho um moedor elétrico para acelerar um pouquinho o processo e nós vamos moer 2 vezes a carne e depois seguir aí com as orientações do Sérgio para a gente montar o prato e mostrar o prato aí bem bonito para você. Então o maior trabalho aqui, Sérgio, é a carne moída, mas a dona de casa ou as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, pode pedir para o seu açougueiro, já traz moído. Isso. Vai ficar bem fácil a montagem, né? Eu recomendo que você não pegue aquela bandejinha que já fica lá no supermercado. Exato. Né? Vai lá no açougue que você conhece, do seu bairro, Sim. que você conhece o açougueiro, e pede para ele moer na hora o patinho e tá tudo certo. Realmente, moer na hora faz um diferencial, principalmente na hora de espalhar a carne, né? Sim. Me lembrei aqui de um evento que eu e o Sérgio participamos, e quando eu vi aquela quantidade de insumos, fiquei assustado e comecei a perguntar para os convidados quantas pessoas vão vir nesse evento. Tinha mais de 600 convidados. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou montar muita carne de onça. Nós servimos carne de onça para 600 convidados. E montamos na hora. E foi montado na hora, foi muito legal. Foi muito bacana. Pessoal, nós vamos começar então aqui fazer. Acompanhe a gente aí, que vai dar tudo certo e você vai fazer em casa também.
Sérgio, os ingredientes estão prontos aqui, já dá pra gente montar a onça, né? Só lembrando que a carne foi moída 2 vezes. Patinho. E agora chegou a hora da gente falar da broa, porque a pesquisa iniciou-se pela broa, né, Sérgio? O Sindicato da Panificação aqui do Paraná, o CIPCEP, registrou a broa de centeio também lá atrás, antes da gente até, sim, como uma indicação geográfica. Porque o registro delas é de 1870. Nossa. Então não é a broa, e sim as broas, que eram, sim, broas feitas pelos poloneses, alemães e ucranianos. Então um pão com muita história, né, Sérgio? Muita história. Eles chegaram aqui, Marcelo, e o trigo não dava aqui no Paraná, era muito difícil. E o centeio dava. O centeio se adaptou muito bem à nossa região. Muito bem aqui em Santa Catarina, aqui perto. Então eles faziam as broas, às vezes com um pouco de trigo que tinham, misturavam o resto de centeio. Com centeio. Então, aquelas broas grandonas, assadas, sim, em forno a lenha. E 2 personalidades importantes da história do mundo provaram a broa. Uma delas foi o Dom Pedro, quando passou aqui. Sério? Na casa de um polaco que se chamava Las. Serviu para ele a broa de centeio, que tem o ritual, né? Com a manteiga, com o sal e uma pinguinha. E o Dom Pedro gostou. E o Papa também, quando passou por aqui, também comeu a nossa broa de centeio. Então a broa de centeio, ela é de Curitiba. Que legal, uma história belíssima, né? Dá um programa só a broa de centeio. Ela realmente é bem leve, né? Um aroma muito gostoso, né, Sérgio? E sem falar no poder nutricional, né, da broa de centeio. Sim, ela é muito mais saudável, né, para o trato intestinal. E essa aqui foi comprada hoje, quando estava saindo do forno, Marcelo. Chegou aqui quentinha, pessoal. Lá da Padaria América. Sim. E eles fazem essa broa desde 1913. Quantos anos tem a padaria já, Sérgio? 1913. Eu sou ruim de conta, faça a conta aí. É bastante. Cento e poucos anos. A família Engelhardt. Hoje está lá o Eduardo, né, e a Adriana, a irmã dele, tocando a padaria. Que bacana. E é o produto mais vendido até hoje. O produto mais vendido lá foi o produto mais reconhecido. Que é a broa de centeio. E olha só que legal, o Sindicato da Panificação está dando curso para as pessoas, mas principalmente para os padeiros e as padarias que querem começar a fazer, para que se faça de uma maneira correta, como está registrado no NPI. E ele você faz pão também, que eu sei, é um pão meio complicadinho de fazer, tem que fazer o curso mesmo. E provavelmente com a intenção de imortalizar esse produto, né, tanto nas padarias, mas também nas famílias. Aí. A gastronomia está altamente ligada à nossa afetividade. Com certeza. E muita gente chega lá e compra a broa, esse Eduardo, que é meu amigo dono lá, me falou, que já é a 4ª geração de pessoas que vão lá de longe comprar broa de centeio. Comprar o mesmo pão. Porque nas tardes são acostumados com café, a broa de centeio, com nata, às vezes com picles, né, que eles usam bastante. Então é muito legal. Bom, você que está em casa, se tiver a possibilidade de comprar a broa de centeio, né, com certeza vai ter o seu prato, ter a carne de onça, melhor dizendo, feito da forma genuína. Mas também pode ser um pão mais escuro, Marcelo. Exato, era isso. Vai lá no mercado e compra uma broa, né, mais escura, que dá certo do mesmo jeito. Sim, vai ficar tão gostoso quanto. É claro que não tem todos os fatores históricos, mas vai ficar bom. Vai ficar muito bom. E agora a gente vai montar aqui uma carne de onça já para o pessoal. Eu vou deixar de lado. Enquanto eu corto mais aqui, Sérgio, se você quiser já montar a primeira aqui. Vamos nessa. Ó, coloquei aqui para você. E eu vou cortando aqui as outras. Vamos com a mão mesmo, que a mão tá sempre bem lavada, né? Com certeza. Então vamos lá. Sérgio, lembrando que o pessoal que tá aqui atrás, ó, da equipe, tá com fome, né? O pessoal vem sempre. Mas e também é o seguinte, a carne de onça, ela é uma entradinha. É uma entradinha, bem... Ela é uma entradinha. Então, se você quiser fazer uma história bacana aí, antes do seu churrasco, antes do seu jantar aí no final de semana na sua casa, sim, e montar um prato que tem toda essa história, tem todo esse sabor aí, você pode ter certeza que você vai impressionar a turma. Eu poderia temperar um pouco aqui agora, Marcelo, mas se eu temperar, a carne ela vai ter a tendência de escurecer. Perfeito. Por causa da cocção química. Então eu vou temperar só depois. Perfeito. Mas também lá no NPI a gente registrou aceitando. Então aqui, ó, se você gosta de bastante cebola, põe bastante cebola. Gosta de pouca? Põe pouca, mas tem que ter, né? Tem que ter, faz parte da receita, né, pessoal? Então assim tá bom. A gente na gastronomia sempre diz que a pessoa pode ter o seu paladar, mas as receitas que são tradicionais,
tanto brasileiras quanto de outros países, a gente deve respeitar, né, a tradição da receita, né? Exatamente. Muito simples. Você vê que é um prato que fica bonito. Hoje, colorido, né? Hoje ele é servido, Marcelo, como aperitivo, como finger food, cortadinho pequenininho, em coquetéis aqui em Curitiba. Né? Aqui em Curitiba, né? O seu festival de carne de onça está em que edição? Vai agora em setembro, né? Vai para a 8ª edição. 8ª edição, pessoal. Você que é dono de restaurante, que é dono de bar aí no Paraná, no interior do Paraná, olha aqui uma excelente opção para você ter aí no seu bar e com certeza... Aqui a gente não economiza seu azeite, viu, Marcelo? Não, tá aqui para isso. Então o azeite tem que ser um azeite extra virgem, de boa qualidade. Tá aqui, ó, foi feito toda a base, né, Sérgio? Agora isso. Você vai fazer o tempero, né? Agora não muito, só para abrir, né? Você sabe que pimenta é só para abrir assim o paladar. Olha lá, ó. Um toquezinho de pimenta do reino, moída na hora, se possível, né? E um pouquinho de sal. E um pouquinho de sal. E é isso aí. Olha que belíssimo prato, que belíssima entrada para quem tem um estabelecimento comercial e para você em casa aí quer fazer algo diferente, ainda mais nesse período ainda de férias, né, Sérgio? Ela vai muito bem no verão, né? Vai muito bem no verão. Então, assim, muitos restaurantes aqui de Curitiba que serviam um steak tartare, que é também feito com carne crua, sim, é um prato de origem francesa, hoje está mudando para carne de onça. Olha que bacana. Desde que os cuidados naturalmente com a carne, né, Sérgio? Que é um produto fresco. Sim. Deixar bem tampadinho. E como o Sérgio disse, se você puder evitar aquela bandejinha moída do mercado... Melhor ainda. Melhor ainda. Agora só nos resta provar aqui, pessoal. Sérgio, chegou a hora, hein? Agora é hora boa, né? Agora é a hora boa. Ô Sérgio, então você tinha dito que o pessoal tem cortado ela em 4 com uma opção, ou 4 ou 6 com uma opção de entradinha, né? É um canapé, né? Para você servir aí numa recepção. Sim. Já vi até em casamento o pessoal servir. Ó, que legal. Né? Ficou muito bonito. E fica mais fácil de você, né? Pegar. Abocanhar, porque senão fica difícil, né? E chegou a hora. Vamos provar aí a carne de onça. Vou brindar aqui com meu amigo Sérgio Medeiros e esperamos que você em casa possa fazer esse prato delicioso. Pessoal, a carne fica soltinha, suave. O sal tá na medida, não é porque o especialista fez não, o sal tá na medida, porque tem sal também na broa, né? Uhum. E aí vem o picantezinho da cebola, né? O azeite que dá essa umidade. E dá um dulçor, inclusive, né? É delicioso. Paranazão, vamos comer carne de onça porque é um prato da nossa região, é um prato do nosso estado, é um prato que está recebendo todas as indicações, né, geográficas, reconhecimentos, né? E realmente é um prato que merece. E existe a opção, né, Sérgio, de colocar uma mostardinha. Que pode ser amarela, pode ser escura. Amarela ou escura, eu vou optar aqui pela amarela. E não vou resistir. Delicioso. Da outra vez você providencia uma cerveja para nós, né? Com certeza vai ter uma cervejinha aqui para nós. Turma, espero que tenham gostado. Vou pedir ao Sérgio que deixe as suas redes sociais, o seu trabalho, um pouquinho do seu trabalho. Quer dizer, ele faz muita coisa, então se for falar tudo, né? Vamos lá, Sérgio. Estamos lá no Instagram em @curitibahonesta. O site é curitibahonesta.com.br. Eu estou também na Rádio Educativa e na TV Paraná Turismo. Sou colunista lá, né? É onde vai passar aqui a nossa matéria. Eu estou sempre sextas-feiras ao vivo, entre 8h15 e 8h20 da manhã. Isso já há 4 anos. Então chega lá,
e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aí na gastronomia de Curitiba. Meu irmãozinho, agradeço demais o convite. Eu que agradeço. Gosto de você, viu, moleque? Obrigado, viu, cara? Junto. Carinho enorme pra esse cara. Eu me sinto honrado de receber o Sérgio, realmente, contar um pouquinho da sua história. Ficamos por aqui, mais uma semana aí com vocês. Agradeço quem tem seguido as minhas redes sociais, principalmente Cozinha com Marcelo Lemos. Se puder indicar, clicar, mandar mensagem, fiquem à vontade. Siga portal tourbr.com.br na TV Paraná Turismo, canal 9. Nós estaremos lá todas as quartas-feiras. É isso, produção? Todas as quartas-feiras, às 18 horas. Um grande beijo para vocês. Beijo. Façam carne de onça.